Futebol feminino, Vladimir, vamos lá. Olha só, duas prioridades. Primeiro, e óbvio, pelo menos que a lista que eu tive conhecimento, tem várias meninas que têm o seu contrato encerrando no final do ano, né? Será preciso uma conversa com a comissão técnica do futebol feminino. Obviamente, aí quando eu falo precisa ter uma conversa, é que uma vez eleito eu posso conversar com qualquer um, né? Então eu não preciso esperar dia 2 de janeiro para ter uma conversa. O modelo que nós queremos implementar no futebol profissional masculino é o mesmo que nós queremos implementar no feminino. E para fazer isso, a gente precisa ter uma equipe competitiva. O lado positivo é que nós queremos ser competitivos de novo para disputar em igualdade de condições com Palmeiras, com a Corinthians e São Paulo. O lado ruim é que vamos ter que fazer investimentos para reforçar esse time, não é pouco, né? Por quê? Porque nós não temos uma divisão de base preparada para fornecer talentos para a equipe. Vamos lembrar que boa parte das equipes de base é uma parceria que existe entre o Santos Futebol Clube e entidades de São Paulo. E a nossa intenção é viabilizar a existência do futebol de base feminino na cidade de Santos. Então essas são as minhas primeiras prioridades. Arrumar um cantinho decente para receber as meninas de base e, segundo, reforçar totalmente reforçar, devolver a competitividade. E a competitividade quer dizer a ponto de... Né, que é um trabalho que está sendo feito, a gente também não pode dizer que tá tudo errado no futebol feminino, mas reforçar essa equipe para que ela possa disputar títulos a partir do próximo ano, até porque, vamos lembrar, que vários patrocinadores estão por aí circulando os clubes, né, atrás de clubes que tenham estrutura de futebol feminino. Algumas empresas de cartão de crédito, principalmente. Que melhorar no programa de sócio-rei do Santos, hein? Olha, primeiro tem poucas categorias, tá? Então, por exemplo, o cara que está em Santos, ele está num nível de igualdade de condição que o cara que está no Acre, né? Então, né, você tem um cara na Bahia que gasta R$1.000 por mês em camisa do Santos Futebol Clube e o rating dele não sobe porque ele não frequenta o estádio, né? Então é preciso pensar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é dividir isso por categorias. Quem vai ao estádio, quem não vai ao estádio, quem quer prioridade, quem não quer prioridade. Existem vários modelos que podem ser integrados ao programa sócio-torcedor. Mas isso não resolve o problema, porque você entra lá no Reclame Aqui, 90% das reclamações não são respondidas. Dificuldade na compra do ingresso, né? Eu sou Silver, e você pode acreditar. Porque eu preciso ir na Secretaria Social fazer a mudança de cadastro para o Black. Eu quero ir para o Black, mas para ir só pessoalmente eu não consigo fazer isso digital. Às vezes eu tento imprimir um boleto, eu não consigo imprimir um boleto, aí eu fico inadimplente, porque eu não consigo imprimir meu boleto. Então eu tenho uma série de problemas, os sistemas o CRM do Santos Futebol Clube é muito ruim, mas não é só do Santos Futebol Clube, outros clubes enfrentam o mesmo problema, mas acho que o respeito ao associado passa por uma reformulação do programa torcedor. Gente, do Sócio Rei, não é difícil, não é nenhuma missão impossível, né? É que só preciso um pouco mais de foco. Me fala um pouquinho como que você vê, como é tratada a história do Santos Futebol. Você tem muitas pessoas, nós temos aí alguns grupos, associações, historiadores, escritores que escrevem publicações a respeito do Santos Futebol Clube. Temos a Sufis, tem várias, né, pessoas aí que... E como que vai ser essa relação com esse pessoal que cuida da história do clube, cara? Vamos lá. Se eu investisse hoje em streaming e quisesse contar a história do Santos, a quem eu recorreria? Eu conheço o Perim, que faz parte da Sofis, parceiraço meu, né? Ele é professor de história, eu sou professor de história, ele gosta de esportes radicais, eu não gosto, eu não sei andar de skate, né? E, cara, eu preciso integrar. Não faz o menor sentido, nós precisamos trabalhar. Se nós não conseguirmos comprar, como explorar melhor a marca Pelé?
Isso é a nossa história. Nós precisamos conversar com quem detém as imagens mais antigas do Santos Futebol Clube, desde a época de TV Cultura, quando nós acompanhávamos o Gol, o grande momento do esporte. Alexandre Santos. Alexandre Santos. Então a gente precisa recuperar essa história do Santos Futebol Clube. São pessoas super dedicadas. Ainda que seja na Vila Belmiro, eu não sei, eu tenho para mim que o museu na Vila Belmiro, ele é muito simples para a grandeza do Santos Futebol Clube. Ele precisa ser digital, ele precisa ser interativo, né? Ele precisa ter um metaverso, tem tanta. E você vê todo dia a gente chegando na Vila Belmiro querendo conhecer o Museu Pelé. Então, assim, a história do Santos, ela, graças à vontade, à dedicação de alguns, né? Ela consegue ser contada de ponta a ponta. E a gente não pode perder isso, né? A história oral, a história escrita, né? A história factual, tudo isso a gente consegue fazer com essa turma. E mais importante, cara, nós temos muito. Às vezes você vai vendo que os jogadores que fizeram parte daquela geração, que só acontece a cada 100 anos, estão se indo. Né? E como é bom você registrar momentos com Lima, com o Pepe, Mengal, você vai perder isso, gente. E depois só vamos lamentar, como nós perdemos do Zito. Tem algumas reportagens. Eu lembro que quando eu estava na Portuguesa, eu fiz uma entrevista com uma reportagem, eu pedi que fosse gravado, do Pepe, e ele contava a experiência dele com o Guardiola, que foi auxiliar dele, né? Guardiola guarda um respeito muito grande com ele falou que muito que ele fez em campo, ele aprendeu com o Pepe. Cara, isso é muito importante, os caras contarem essas histórias, porque isso dá audiência, as pessoas querem ouvir. Né? Então, se eu quero pensar em divulgar o Santos para o mundo, eu tenho que pensar sempre em duas coisas que são fundamentais. Primeiro, na história, a história que precisa ser contada. E a segunda, na base. Nós precisamos fazer da base uma referência. Como, por exemplo, é o La Masia para o Barcelona. Ela tem uma identidade individual tão importante quanto da equipe principal. E nós precisamos de fazer isso no Santos Futebol Clube. Um dia nós tivemos, de alguma forma, se não perdemos, né? E aí eu tenho que fazer quero dizer que eu fiquei muito satisfeito com o trabalho de base que vem sendo executado por essa diretoria. Né? Eu acho que méritos a quem merece tê-los, né? E só não conseguiram entregar o CT da base. Mas o Santos disputou quase 20 competições de base em alto nível, com vários títulos, jogadores na seleção brasileira. O Santos está de novo colocando jogadores na seleção brasileira. Então, isso tem um mérito, né? Isso é um trabalho realizado. Então, essas são dois dos pilares de transformação que nós acreditamos que precisamos implementar no Santos Futebol Clube.